Vamos ver as palmas lá para o Senhor. Aleluia. Este é o Deus, irmãos, que nós servimos. É o Deus, irmãos, que está atento para aquilo que nós pedimos a Ele. Porque o Senhor não está surdo. O Senhor é aquele que vê tudo. O Senhor é aquele que contempla tudo. O Senhor é aquele que sonda os nossos dias. E é por isso, irmãos, que nós temos que se colocar diante da presença do nosso Deus. Diante do Senhor. Faça sol, faça chuva. Faça, irmãos, muitas das vezes momentos difíceis na nossa caminhada. Um testemunho, irmãos, que eu estou falando hoje aqui, para que nasça uma fé dentro do nosso coração, para que a gente olhe, não somente a irmã não vem por causa da chuva, e a gente às vezes passa despercebido daqueles que usam a sua fé. Hoje nós estávamos ali nos olhos d'água, irmãos, e estava uma grande lama assim, de tipo, não tem onde passar, né? E a gente estava ali, irmãos, né, no carro, e eu quero dizer assim, para mim, irmãos, isso é uma fé. Quando a pessoa olha, que nem a irmã Nivanda, a sua filha, né, não tinha onde pisar, mas elas estavam ali na igreja. Elas não olharam a chuva, não olharam a lama, não olharam se o pé delas ia estar cheio de barro, cheio de lama, e elas foram servir a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que isso para mim, irmãos, eu olho, né, e vejo assim fé. Fé que a pessoa não olhou como estava a estrada. E às vezes, dentro da cidade, as pessoas olham assim, vou ver se está chovendo, senão eu não vou. Eu vou ver se tem lama, né, irmãos? E às vezes nem tem lama. E às vezes as pessoas não vêm porque o tempo está frio, porque muitas das vezes a pessoa coloca algo para não estar na presença do Senhor. E às vezes, irmão, o que deixa o pastor, a pastora triste, é da gente olhar para a igreja, ver pessoas que foram libertas, pessoas que teve um encontro com Jesus, e mesmo assim coloca, muitas das vezes, as dificuldades como muleta, como que as pessoas não veem, que todos nós temos uma guerra, todos nós passamos por luta, por prova, por dificuldade, o vento lhe sopra a todo instante também na nossa vida, mas não é essas coisas que vai nos desanimar, nos impedir de estar na casa de Deus, agradecendo a Deus, pedindo a Deus pela nossa família, pedindo a Deus, irmão, por nós mesmos, que temos uma alma e que diante do Senhor vai chegar. Então, irmãos, que cada um de nós venhamos olhar para dentro de nós, que cada um de nós venhamos nos examinar, vem, irmãos, se colocar diante de Deus como um filho amado, que o Senhor nos tirou do malaçal do pecado e trouxe para a sua casa, nos lavou, nos tratou nossas feridas, nos trouxe, irmãos, e nos amou do jeito que a gente estava no mundo. O Senhor nos amou, mas o Senhor, quando trouxe nós para a casa dele, ele veio através de uma palavra, através de uma cura, ele veio mostrar o seu poder a cada um de nós, a ponto de nós sermos salvo por Ele, de nós chegar ao batismo e nós arrepender dos nossos pecados, do nosso caminho mau, e nós ter um encontro com o Senhor. Então este encontro com o nosso Deus, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a nossa essência na casa de Deus, porque o vento ele vai soprar a todo instante, o mar ele vai estar sempre agitado, ele vai estar sempre bravo, porque aqueles que brilham diante do Senhor, nós temos que ver, irmãos, que nós somos muitas das vezes provados para ser aprovado. Muitas das vezes nós temos que passar momentos difíceis. Tem coisas, irmão, que nós chegamos diante da presença do Senhor e falamos, e o Senhor vai nos provar lá na frente para ver como que nós estamos diante dele, como a nossa palavra vai prevalecer e mediante o vento sendo soprado. E assim aconteceu com Pedro. Nós vamos ler uma mensagem aqui, irmãos, sobre, aqui que fala, Jesus anda sobre as águas, e nós vamos ver aqui Pedro em Mateus, do capítulo 14 e do versículo 22. Nós vamos estar aqui meditando nessa palavra para mim e para você. Não é somente, irmãos,
para você que está aí sentado. A palavra de Deus, ela vem para nós que estamos aqui pregando também. Porque o vento, ele sopra. O vento não só sopra aí na sua casa ou para você. Não, o vento, ele sopra para nós também que somos ungidos do Senhor. O vento, ele sopra também em torno daqueles que servem a Deus. E eu quero dizer assim, e o mar, ele às vezes se torna mais bravo. As ondas, elas se levantam mais para nós que estamos à frente. Porque o inimigo, irmãos, ele quer nos calar. Ele quer fazer nós parar. Mas quando nós estamos numa vida consagrada a Deus, quando nós estamos em oração, quando nós estamos alerta, quando nós estamos buscando o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida, quando as coisas vêm sobre a nossa vida, nós falamos, não, Satanás, aqui não. Por quê? Porque nós somos blindados pelo poder de Deus. Nós somos blindados, irmão, pela força da palavra. Nós somos blindados, irmão, pelo poder do Espírito de Deus. Quando nós estamos em oração. Então, irmãos, se você passar por uma luta, não diga que a sua luta é maior do que a do seu irmão. Quando você passar por um momento difícil, não diga que a sua é maior do que o seu irmão. Porque cada um de nós aqui temos bagagem, cada um de nós aqui temos história. Cada um de nós aqui temos, irmãos, um legado diante do Senhor. Então, o que nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos o que nós precisamos mudar. Para quando vir o vento, para quando o mar estiver agitado, você pedir para Deus, Senhor, me segura nas tuas mãos. Porque dentro dessa palavra, nós vamos aprender aqui, irmãos, dentro dessa palavra, o chamado, um pedido que Pedro ali fez para Jesus. Então você também vai entender aqui que Pedro, quando ali ele pede para Jesus, você vai ver que Pedro obedeceu a palavra do Senhor. Então são momentos, são pontos que a gente tem que refletir para a nossa caminhada. Nós temos que refletir, irmãos, no nosso caminhar. Você tem um chamado, o Senhor te escolheu, você aceitou Jesus como teu Salvador, você está na casa do Senhor. Então você vai começar aqui, junto comigo, a entender essa palavra. Quem achou, deu glória a Deus. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem num barco e fossem diante para um outro lado, enquanto despedia a multidão. Aqui Jesus já começou a se preocupar com os seus discípulos, para que eles entrassem dentro do barco, para que ele fosse ali despedir aquela multidão, porque onde Jesus passava, a multidão o cercava. E a despedida ali da multidão, subiu ao monte para orar. Quando Jesus despediu aquela multidão, Jesus sobe ao monte para orar. E a parte é chegada já bem tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui a gente já podemos ver, irmãos, que quando Jesus ele sobe para orar sozinho, ele ali despediu os seus discípulos que fossem, e ali os seus discípulos já estavam no meio do mar. Quando ali os seus discípulos começam a sentir um vento forte, as ondas ali com uma fúria. E ali, irmãos, imagine você. Se coloque você no meio dos seus problemas, no meio das suas dificuldades, no meio das suas guerras, no meio das suas lutas. Que às vezes nós estamos no meio, enquanto ao nosso redor nós só vemos água. E no meio dessa água nós vemos se levantar os levantes, os apontar, os ataques. Muitas vezes você não é compreendido, muitas das vezes você é rejeitado pelos seus. Muitas das vezes você passa por situações de humilhação. Às vezes você é humilhado. Às vezes você não é aceito. Às vezes você quer algo
E às vezes você não é compreendido. Então a palavra de Deus hoje está vindo aqui para nós, para que a gente veja aqui, irmãos, o quão é bom servir ao Senhor. E no versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Oh, glória a Deus! Como Jesus ele é maravilhoso, irmão. Quando aqueles discípulos eles começaram a sentir algo que não estava muito bom, Jesus começa a andar por cima do mar. E às vezes Jesus está tão perto de nós, mas nós estamos longe dele. Nós, como ser humano, estamos longe de Jesus, porque nós queremos colocar impedimento, nós queremos colocar situações. Senhor, eu não vou para a tua casa porque está chovendo, está com lama. Senhor, eu não vou para a tua casa porque estou triste. Senhor, eu não vou para a tua casa porque não deu certo aquilo que eu iria fazer, aquilo que eu pensei que iria dar certo e não deu. Então eu sou triste. Mas nós queremos afastar de Jesus. Nós não queremos colocar Ele como prioridade. Não. Melhor é nós estar no mar, um mar agitado, e nós queremos culpar alguém. Culpar, irmãos, às vezes adversidades que vêm ao nosso encontro. E é por isso que nós temos que parar. Porque essa palavra aqui, ela vai chamar a nossa atenção. Essa palavra, ela vai chamar a nossa atenção para Jesus, irmão. Que Ele nos chamou deste mundo para nós termos uma vida com Ele. E essa vida com Deus, irmão, quando nós passamos a ter com Jesus, quando Ele está no barco, tudo vai bem. Porque quando Jesus está no barco, você não está só. Mas quem é que permite para Jesus entrar no seu barco? Quem é que permite para Jesus estar ali andando com você sobre as ondas? Muitas das vezes você não quer. Muitas das vezes você não permite que Jesus esteja com você no barco. Mas essa palavra aqui vai nos ensinar. Quando Jesus ali, irmãos, está ali com seus discípulos, no versículo 26 diz: e os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você está vendo? Quer dizer, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos viam os milagres, mas quando os discípulos contemplam alguém andando sobre o mar, eles logo falavam: é um fantasma. Para você ver que às vezes o que falta em nós é a oração. Porque a oração, irmão, nós vai nos enxergar não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Aleluia! Você vai ver que você não está só. E ali eles enxergaram o material. É um fantasma. Eu estou vendo um fantasma. Mas veja o que diz aqui a palavra do Senhor: e gritaram com medo. Aí Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia! Aí Jesus começou a se revelar para os seus discípulos: tem bom ânimo, não temas. Aí o Senhor já começou a mudar a história daquele cenário. A história daquele cenário já começou, irmãos, a envolver a minha vida e a sua vida espiritual. Tem um bom ânimo. Aleluia, Jesus. Aí vem aqui agora: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Aqui já começa a cumprir um ponto chamado de Jesus para Pedro. Aqui já começa um ponto, começar ali, porque Pedro ele já começa a pedir: se és tu, me chamas. Aleluia. Então já começa a ter alguns pontos espirituais para a nossa vida. Se nós aqui, irmão, chamar Jesus, se nós começarmos aqui a pedir para Jesus no meio das turbulências, nós não vamos estar só. Não vai existir esse que vai querer voltar para trás. Não
Não vai existir esse que vai querer parar de caminhar. Não. Sabe por quê? Porque ele vai começar a enxergar o poder de Deus na sua vida. Eu vou começar a enxergar o quanto Deus ele me ama. Porque ele está comigo no barco. Aleluia, Jesus. Que mesmo que o vento sopra ao contrário, como a palavra do Senhor está dizendo, mesmo que o vento, irmão, está enfurecido, as ondas, aleluia, mesmo que tudo isso está envolvendo o nosso barco espiritual, mas nós começamos a enxergar ali os pontos dessa palavra, chamado, pedido, obediência, e até o foco em Jesus, porque você vai ver que no momento que Pedro ele tira o foco de Jesus, o que aconteceu? Vamos para a palavra. Quando Jesus diz aqui, tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quer dizer, irmão, Pedro, ele desce do barco com aquela fé. Pedro, ele desce e começa a caminhar sobre o mar. E Pedro começou a andar, para você ver que muitas das vezes quando nós estamos sobre alguma situação, nós até caminhamos, até andamos, até temos aquela fé, até acreditamos no impossível, acreditamos que vamos passar, que vamos suportar. Mas às vezes, irmão, por falta de nós não consagrar a nossa vida, por falta de nós não estarmos na casa de Deus como cidadãos do céu, por falta de nós se colocar diante da presença do nosso Deus, por falta, irmão, de muitas das vezes nós olharmos para nós e pararmos de olhar para Jesus, aí você vai ver o que aconteceu com Pedro. E assim acontece quantos crentes não suportam uma palavra quando é falado para poder melhorar a nossa vida espiritual. Porque eu não gostei daquela palavra. Mas a pessoa não passa a enxergar que é a própria palavra de Deus que está ali chamando você, chamando a nossa atenção, para que a gente voltemos o coração, o primeiro amor para Deus. E aqui você vai ver o que diz aqui, olha, mas sentindo o vento forte, teve medo, tá vendo? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro, a palavra de Deus diz que ele começou a caminhar, mas quando ele começou a ver o vento forte, ele teve o quê? Medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. E assim é o crente. Quando você vê o crente se afundando, quando você vê o crente saindo, quando você vê o crente muitas das vezes colocando um porquê aonde não existe, quando você vê o crente muitas das vezes maquejando, está mais para lá do que para cá, é porque ele está fazendo como Pedro. Ele não está olhando para o alvo que é Jesus. Porque é fácil nós chegar dentro da igreja, olhar o defeito do irmão, olhar ali a conduta de outro, olhar aquele que está lá fora, porque o irmão faz isso, porque o irmão faz aquilo outro. É fácil. É fácil nós analisar o nosso próximo. É fácil nós olhar para o telhado de alguém. O difícil é nós olhar para o nosso telhado e ver que nós que precisamos ter um conserto com Deus. Aleluia! Que nós que estamos no barco, nós estamos afundando. Quando nós passamos, irmão, a olhar, porque aquilo, porque a igreja é isso, porque o pastor aquilo, porque aquilo outro. Cuidado. Cuidado. Porque o perigo está aí. Porque o perigo da queda está aí. Não é o de repente. Não é assim, aconteceu, fulano saiu. Não. É quando a gente passa, irmão, a olhar situações dentro da igreja, situações com o irmão,
E a gente esquece de olhar para nós. Aí a gente começa, irmão, a afundar. E você vai ver aqui que Pedro, ele começou a afundar. E no versículo 31, mas ele ainda, mesmo afundando, ele diz: Senhor, salva-me. Porque ali houve um grito de socorro. E ali logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Você está entendendo, irmão? Então são pontos que a gente tem que olhar para a nossa vida. Por que duvidaste? E não é assim, irmãos, que nós estamos dentro da igreja. Muitas das vezes nós duvidamos. Nós não queremos acreditar. Tem coisas que estão assim, ó, para Deus fazer para nós. Será que Deus vai fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que isso vai dar certo? A dúvida. Pedro duvidou. No momento que ele já estava tendo um encontro com Jesus, Pedro duvidou. E às vezes nós duvidamos do poder de Deus. Tem coisas que Deus já quer fazer, que vai acontecer, porque nós oramos ao Deus vivo. E nós temos que acreditar que a nossa oração está chegando diante do trono do Senhor. Mesmo em falho, mesmo às vezes por misericórdia, mas acreditamos que a nossa oração ela vai ter um efeito. E aí, irmãos, nós não podemos duvidar. Não, nós temos que acreditar que o Senhor é o Senhor do impossível. O Senhor é aquele que tudo pode. Nós temos que ter fé. A fé não é aquilo que você está vendo. É fácil eu chegar aqui e falar assim: eu vou comprar uma casa ali porque eu tenho dinheiro no banco, eu vou comprar. Ou vou comprar um carro, ou vou comprar uma moto porque eu tenho condições. Mas a fé é daquilo que eu não tenho no banco, não tenho aonde tirar. Mas eu acredito que um dia as coisas vão acontecer. E no tempo de Deus vai acontecer. E quando acontecer, eu vou poder ser um testemunho daquilo que eu não tinha como conseguir. Mas o Senhor fez, eu tenho uma fé nele. Acreditar no impossível. Acreditar naquilo, irmãos, que o Senhor pode fazer. Isso é fé. Isso nós temos que pedir para Deus: Senhor, que eu tenha fé em Ti, Senhor. Que mesmo que as ondas, o vento venham soprando, mesmo que a maldade do homem me acerca, mesmo que muitas das vezes venha até mim o mal, me rodear, para me tirar da Tua presença. Mas segura, Senhor, segura minhas mãos. Porque você vai ver que mesmo que Pedro ali duvidou, mas ele não perdeu a fé. Aleluia, Jesus. E aqui diz assim no versículo 32: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmão, quem é o dono do vento? Dê glória a Deus. Quem é o dono do vento? Aleluia! Quem pode fazer para o vento parar, acalmar? Quem pode fazer, irmãos, acontecer o vento parar na nossa vida? Somente Ele. Ele é o dono do vento. Ele é o dono do céu, da terra, do mar, de tudo que nele há. Aleluia! Ele é o dono da nossa vida. Ele faz, Ele desfaz, Ele abre porta, Ele fecha porta. Ele é aquele, irmão, que tudo vê. Ele sabe o que nós precisamos. E aí, quando eles entram dentro do barco, acalmou o vento. Porque Ele foi o próprio vento. Ele teve que fazer algo para mostrar o teu poder. Muitas das vezes o vento está soprando. Muitas das vezes tem algo acontecendo. E você está muitas das vezes falando, blasfemando. Muitas das vezes você está dizendo, murmurando, porque isso, porque aquilo outro, porque está acontecendo isso. E o Senhor às vezes está permitindo para que você possa entrar no mar, para que você possa caminhar, para que você possa ver Jesus caminhando com você. Aleluia! Para que você tenha fé, irmão. A fé é aquilo que você não vê. A fé você não pode pegar, mas a fé ela pode fazer você sentir o vento acalmar.
O mar, que por muitas das vezes está adormecido, você vai sentir ele se acalmar, porque o Senhor é aquele que pode dizer: acalma o mar. O Senhor é aquele, irmão, que pode fazer caminhar por caminho seco. O Senhor é aquele que pode fazer algo fluir na tua vida, a rocha, sair água para você beber. Nós temos ponto bíblico que fala que no tempo de Moisés, o povo caminhou no Egito. O povo ali começou a murmurar. O povo que era escravizado. O povo que vivia escravo. O povo que não tinha o direito de nada. Quando Moisés tira o povo do Egito, o povo passa a caminhar. Aí o povo começa a murmurar. Porque não tem comida, porque não tem água, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Sendo que Deus, Ele é aquele que proveu tudo. Não deixou faltar nada. Para você ver que naquele tempo, irmão, Moisés foi criticado. Para você ver que naquele tempo que Moisés foi lá, saiu da zona de conforto e começou a viver com o povo. E mesmo assim Moisés foi criticado, foi caluniado, foi humilhado. E será que nós seremos diferentes? Não. Mas sabe qual a diferença, irmão? Que quando Jesus aqui fala: Pedro, vem, nós temos que ter na nossa mente, olhar para Jesus. Você tem olhado para Ele? Você tem olhado para aquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue por mim e por você? Que no momento que nós passarmos a olhar para Jesus, estou olhando aqui para frente. Se eu olhar aqui para frente, eu não vou tropeçar. Mas no momento que eu olho para o lado, pode ter uma pedra e eu vou cair no buraco. E assim é para a nossa vida espiritual. Se nós olhar para Jesus, vai soprar o vento, nós não vamos sentir. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus. No momento que Pedro olha para o lado e sente o vento, foi a hora que ele vacilou a sua fé. Foi na hora que ele sentiu que ele estava caindo. E não é assim? Quando as pessoas estão olhando para Jesus, a igreja não tem defeito, o pastor não tem defeito, os irmãos não têm defeito. A igreja é uma bênção. Pensa uma igreja boa quando as pessoas olham para Jesus. Agora, quando as pessoas começam a vacilar sua fé, aí o pastor fala, aí os irmãos, aquele irmão ali fala, aquele irmão ali, não sei, começa a falar. Quando a pessoa passa a não enxergar mais Jesus na frente, porque a igreja é isso. Eu não sei se eu vou ficar. A igreja ali, parece que é melhor que essa. Vou pular para lá. Aí pula, para lá. Quer dizer, por quê? Porque deixou de olhar para Jesus. Porque no momento que nós olhar para Jesus, tudo vai bem. Amém? Aí diz aqui, no versículo 33. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, nos dizendo: Este é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, o menos eles, pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos que tocavam, ficavam sãos. Você está vendo, irmãos? Todos que tocavam na orla de Jesus, ficavam sãos. E é assim que nós temos que ter. Essa experiência com Deus, esse contato com o Senhor de salvação.
de nós, irmão, tocar sempre em Jesus. Pastor, eu não estou vendo Jesus aonde Ele está. Mas em carne você não vai sentir. Mas se você começar a deixar Jesus entrar na sua vida, a trabalhar dentro de você, você vai começar o quê? A sentir Jesus na sua vida. Você vai ter força de congregar. Você vai ter força de lutar contra o mal que às vezes investe na tua casa, contra a tua família. Você vai ver, irmãos, que você vai ser uma pessoa capaz. Não uma pessoa que anda pelos cantos chorando. Não uma pessoa que fica pelo canto lamentando. Não uma pessoa que fica muitas das vezes murmurando. Porque você tem que entender uma coisa. Que quando nós levantamos pela manhã, quando nós abrimos nossos olhos, quem é que sopra em nós, irmão? A vida é Jesus. E essa vida que Jesus sopra em nós, irmãos, é para que a gente possamos viver ela com alegria. Porque existem pessoas, irmão, que estão nos hospitais, que estão muitas das vezes camado, que muitas das vezes está preso em prisões. E que às vezes você olha para a tua vida e diz, eu nem sei para que eu estou neste mundo. E às vezes você acha que você não tem valor. Mas no momento que nós passamos, irmão, a consagrar nossa vida, no momento que nós passamos a colocar nossa vida no santuário do Senhor, no momento que nós passamos a não viver mais a nossa vida, Ele cuida de todo o nosso sofrimento. Ele acalma a tempestade. Ele faz nós enxergar o como Ele nos ama. Ele faz nós ver os pontos bíblicos que nós começamos a navegar e nós falamos, por que eu estou triste se Ele é alegria? Porque se eu falo de doença, se Ele é a cura. Porque eu falo, se muitas das vezes eu estou em depressão, ansioso, se Ele é aquele que prepara as coisas das aves. E a ave, ela não precisa, porque ela sabe que ela vai ter todo dia comida. Se o Senhor prepara, Ele vai preparar para mim, Ele vai preparar para você. Porque anda ansioso? Não aceite. Eu sou um crente, viver uma vida ansiosa, tomo remédio para dormir. Ei! Aí eu tomo remédio para ansiedade. Ei! Vai para a Bíblia. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida em oração. Vamos pedir para que o Senhor quebra as cadeias, as algemas que muitas das vezes nos sufoca e tira nós do quê? Da presença do Senhor. Porque o diabo, o acusador, ele vai estar ali. Para que você está fazendo dentro da igreja? Você está dentro da igreja, está te acontecendo isso, está te acontecendo aquilo outro. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, irmão, tudo vai bem. Porque o Senhor é aquele que anda no barco com cada um de nós. O Senhor é aquele que resolve as nossas dificuldades. O Senhor é aquele, irmão, que alegra nosso coração. O Senhor é aquele, irmãos, que tudo pode quando a gente passa a enxergar Jesus na nossa vida. Mas sabe qual é o caminho? Primeira coisa, quando nós aceitamos Jesus, quando nós passamos pelas águas, é colocar nossa vida no santuário. Quando nós passamos a colocar nossa vida no santuário, na presença de Deus, uma vida consagrada, irmão, tudo é diferente. É como eu falei no início, o vento sopra para você, sopra para nós também. Você tem problema? Nós também temos. Você chora? Nós também choramos. Você tem dor? Nós também temos dor. Você está, às vezes, com alguma coisa? Nós também temos, porque somos ser humano como vocês. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós andamos, e sabemos que Ele fala, vem, Pedro, e nós estamos indo. Aleluia, mas nós não podemos fazer como Pedro, vacilar, porque se vacilar, nós vamos cair. Mas não, vamos andar. E é por isso, irmãos, que nessa noite eu quero chamar a tua atenção para essa palavra. Eu quero que você chegue na tua casa, que você leia, releia, e você olhe para a tua vida. E você começa a ver os pontos aonde você está precisando a estar na presença do Senhor. Isso não é só para você que está aí, não. É para mim também.
Eu como pastora, se eu não olhar para Jesus, eu posso também cair. Eu posso também fraquejar. Eu posso também, na hora da turbulência, na hora do apontar, na hora que muitas das vezes vem as coisas ao meu encontro, eu posso vacilar minha fé. Estou pregando o amor e temos que viver o amor. Pregando a fé e temos que viver a fé. Então é por isso que hoje eu quero dizer para você que está aí, para todos nós que estamos aqui, para todos nós que temos um chamado diante do Senhor. Está chovendo? Pega a sombrinha e vem para a igreja. Tá barro? Coloca uma bota aí, ó, do cowboy e vamos para a igreja. Aleluia, Jesus. Tá, irmãos, doendo? Vem receber a oração que estamos aqui para orar por você. Tá chorando? Os louvores vão aquecer o teu coração. Aleluia. Tá triste? Aqui quando louvamos a Deus, se você começar a louvar o Senhor, você vai dizer: eu cheguei na igreja triste, mas o Senhor acalmou meu coração. Aí quando você chegar dentro da tua casa, quando você chegar, irmãos, você vai ter testemunhos vivos. E você preste atenção neste louvor, que a nossa irmã Rayane vai estar louvando